A paz do Senhor para nossos irmãos. Nós estaremos aqui comentando mais uma lição dessa série de lições da Escola Bíblica Dominical. Estaremos discorrendo hoje sobre a lição de número 4, que tem como título O Espírito que nos guia para além das fronteiras. Texto áureo. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia crescia em número. Atos 16, 5. Verdade prática. O Espírito Santo não apenas guia o cristão em seus passos, mas também o impede de avançar quando isso não está em acordo com a vontade de Deus. Essa lição de hoje, ela encontra-se dividida em 3 tópicos. Primeiro tópico, nós vamos fazer uma abordagem sobre Lídia, quando o Espírito abre o coração e funda uma igreja. Segundo tópico, a libertação da jovem possessa e o confronto com os poderes das trevas. Terceiro tópico, a prisão de Paulo e Silas e a conversão do carcereiro. Então, esses são os 3 tópicos pelos quais a lição de hoje encontra-se dividida. Nós temos nessa lição de hoje, alguns personagens principais, Paulo e Silas, que é seu companheiro na segunda viagem missionária. Nós comentamos que houve uma divisão, uma controvérsia entre Paulo e Barnabé, de forma que eles se separaram. Então, na segunda viagem missionária, Paulo teve um novo companheiro, Silas. Depois, mais tarde, Timóteo também junta-se a esse grupo, Paulo, Silas e mais Timóteo. Então, nós temos esses personagens principais, temos também a jovem adivinhadora, temos Lídia, o carcereiro de Filipos. Quer dizer, esses são os personagens que nós temos nessa lição. Na introdução, o que nós temos aqui na introdução? O comentarista nos traz aqui esse comentário. A segunda viagem missionária de Paulo marca um avanço decisivo da igreja, o fortalecimento das igrejas já fundadas e a expansão do evangelho para novos territórios, culminando na entrada da mensagem cristã na Europa. Então, a gente vê aqui que Paulo e seus companheiros, eles tinham essa missão. Eles saíam para pregar o evangelho, fundavam a igreja, depois eles voltavam de novo, dando aquela assistência aos irmãos, vendo como os irmãos estavam passando. A gente observa que foi isso que deu também o surgimento das epístolas, foi aparecendo exatamente na medida que a igreja ia enfrentando o problema. Então, as epístolas, eram cartas já direcionadas a esses problemas enfrentados pelas igrejas. Então, Paulo e Silas saem, passam por regiões que eles já haviam passado, até mesmo levando, nós falamos aí que teve aquele concílio de Jerusalém, que eles decidiram lá como que a igreja dos gentios iriam se comportar, não precisava estar se comportando como judeus, tal como os judaizantes exigiam isso, E aí eles levavam aquelas cartas com aquelas recomendações lá do concílio de Jerusalém, E aí eles avançaram para um novo território. Eles avançaram para o continente europeu, chegando até a região de Filipos, que era uma cidade da Macedônia. É importante frisar que o Espírito Santo entra em ação, por isso que muitos dizem, e a gente concorda com isso,
que o livro de Atos deveria chamar Atos do Espírito Santo, não Atos dos Apóstolos, porque desde o seu início fala da intervenção do Espírito Santo, ora permitindo o avanço dos missionários, em algumas ocasiões não permitindo a entrada deles em determinadas regiões. Depois, mais tarde, essa proibição foi assim retirada, eles puderam entrar. Então a gente vê, né, o Espírito Santo, que ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, então ele sabe exatamente qual o momento mais propício é, de você falar de Jesus para determinadas pessoas. Jesus falou assim, ide por todo mundo, mas tem uma estratégia. Jesus falou assim, começar por Jerusalém, toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. Então é importante a gente estar sempre na dispensação do Espírito Santo, porque ele nos orienta. Quer dizer, quando você faz uma evangelização com a orientação do Espírito Santo, você ganha terreno, porque o inimigo ele está aí, né, para criar as maiores dificuldades, né? Muitas das vezes batendo de frente, outras vezes dando uma que é cristão também, se aliando, né? Então a gente vê, né? Nós vamos ver isso com aquela jovem adivinhadora que estava querendo se passar, né, como uma pessoa que estava cooperando com eles. Ah, esses homens são servos do Deus Altíssimo. Então a gente vê que Satanás ele usa, né? Não é à toa que Paulo diz que ele se transfigura em anjo de luz. Então, ele procura trazer confusão na vida das pessoas, dificultando a trajetória do Evangelho. Então, a gente está na dispensação do Espírito Santo, é bom por causa disso. A gente sabe o momento propício para a gente ir para determinada região, o que falar também para as pessoas, porque a gente, por máximo que a gente conheça a pessoa, né? Mas é enganoso é o coração, conforme diz a Bíblia, mais do que todas as coisas. Quer dizer, só quem conhece mesmo o coração das pessoas é o Espírito Santo, sabe de todas as coisas. Então ele sabe qual o momento mais propício para você falar, né? Claro que nós devemos pregar a tempo e fora de tempo, mas tendo essa direção do Espírito Santo é outra coisa. A gente nos faz lembrar, né, Filipe, por exemplo, que estava no evangelismo em massa lá em Samaria e as pessoas se convertiam ao evangelho. Depois o Espírito Santo falou para ele pregar para uma única pessoa, aquele eunuco que voltava de Jerusalém, lendo na Isaías 53 naquela carruagem, né? Então a gente vê que o Espírito Santo sabe todas as coisas, então ele direciona as pessoas para falar para as pessoas certas no momento certo. Então nós vamos ver aqui no primeiro tópico, Lídia, quando o Espírito abre o coração e funda uma igreja. Então, eles chegaram já no continente europeu. É importante falar um pouco assim de geografia, né? Segundo as informações, algumas pesquisas que eu fiz aqui, né? Eles viajaram, por exemplo, de Troade até chegar a Filipos, na cidade lá da Macedônia, cerca de 237 quilômetros. Foram 110 quilômetros de Troade, que era um porto, até Samotrácia, que era uma ilha, então cerca de 110 quilômetros. Depois dessa ilha de Samotrácia, que foi no dia seguinte, até Neápolis, mais cerca de 110 quilômetros. E depois de Neápolis até Filipos, cerca de 17 quilômetros. Foi uma trajetória a pé, né? Antes eles fizeram de navio, né? De Troade até Samotrácia, uma ilha, né? E depois de Samotrácia até Neápolis. Depois, caminhando a pé, chegaram até a região de Filipos. Né? Então, Lídia, quando o Espírito abre o coração e funda uma igreja. Quer dizer, a direção soberana do Espírito, ou seja, a direção soberana do Espírito Santo. O Espírito Santo, conforme já disse, que conhece todas as coisas. Na segunda viagem missionária, o destaque recai não apenas sobre a expansão geográfica da igreja, mas sobre a condução soberana do Espírito Santo em cada decisão.
Então, após a separação de Paulo e Barnabé, Paulo então parte com Silas, recomendado pela igreja, né? E enlista, enquanto Timóteo passou a fazer parte desse grupo. Então, aí que a gente vê a ação do Espírito Santo. Eles intentaram ir para a Bitínia, que era uma outra região, tentaram avançar para a Ásia e para a Bitínia, então foram impedidos, que o Espírito Santo sabia, né, que não era um momento oportuno para eles chegarem naquela região, não era oportuno para eles. E aí o que acontece? Paulo recebe uma visão, ele teve uma visão de um macedônio, falou assim, passe a Macedônia e nos ajuda. Tá? Então, Paulo, por exemplo, ele não era uma pessoa também assim de querer fazer as coisas assim por autorrecreação. Ele consultando também seus companheiros, então eles chegaram à conclusão que o Espírito Santo os estavam direcionando para ir para a Macedônia. Então, eles imediatamente se direcionaram para essa região. Né? Foi em Troade que Paulo recebe essa visão e confirmando a direção divina rumo ao continente europeu. Segundo ponto é que fé sincera, sensibilidade espiritual e hospitalidade de Lídia. Lídia era uma pessoa que ela adorava a Deus, uma vendedora de púrpura, uma gentia também do Senhor, que era natural de Tiatira, onde a gente tem a igreja, algum até diz que talvez tenha sido ela que fundou a igreja, não? Daquelas cartas lá do Apocalipse. Não? Então ela possuía uma boa condição financeira, mas não era dominada pelo materialismo. Então, em Filipos, ela demonstra uma sensibilidade espiritual, porque nós vimos em lições passadas que Paulo e seus companheiros eles sempre chegavam na cidade, se tinha uma sinagoga, eles logo entravam na sinagoga e começavam a pregar na sinagoga dos judeus. Agora, a cidade de Filipe, segundo alguns, não tinha um número, era habitada mais assim por pessoas romanas, pelos romanos, pessoas já aposentados, não? Então, que residiam ali em Filipos, então muito gentil também, né? E tinha poucos judeus, porque não tinha ali uma quantidade suficiente para a formação de uma sinagoga, enquanto outras localidades tinham sinagoga, que eram chamadas casas de ensino, em Filipos não tinha sinagoga. E aí eles foram, não? Saíram das portas da cidade e foram até a beira do rio e começou a orar e falar a palavra de Deus. E aí, né, o Espírito Santo abriu o coração de Lídia para receber a palavra de Deus. A gente vê coisa diferente, a maneira de Deus trabalhar, né? Deus trabalha no silêncio, Deus trabalha no barulho, né? Para abrir o coração de Lídia, foi assim mais fácil. Para abrir o coração do Carcereiro foi preciso ocorrer um terremoto lá, né? Da Lídia, já com o coração aberto, propenso a ouvir a palavra de Deus. Então, ela demonstrou uma sensibilidade espiritual. Né? É importante ter isso. Né? A Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós temos que ter essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus, quer dizer, se inclinar. Em algumas vezes a pessoa tem até uma certa dificuldade de entender a voz de Deus, depois com a continuação a gente vai entender. No caso de Samuel, por exemplo, ainda criança, não entendia o chamado de Deus, depois ele foi se aperfeiçoando e passou a conhecer realmente quando Deus falava. Então, o Espírito Santo ele fala, né, de várias maneiras. As suas operações são multiformes. Né? O apóstolo Paulo, na Epístola aos Coríntios, capítulo 12 até 14, ele dá lições extraordinárias sobre essa ação do Espírito Santo, né? Atuando sobre os dons espirituais e por aí afora. Né? Então, o texto afirma que o Senhor abriu o coração para atender a mensagem de Paulo
revelando que a conversão é obra da graça divina. Quer dizer, esse embate que Paulo teve com os judaizantes, que os judaizantes achavam que a pessoa tinha que guardar a lei, né? Quando a salvação é unicamente pela graça sois salvos por meio da fé. Então, quando a pessoa está ouvindo a palavra de Deus, está o instrumento pelo qual o Espírito Santo opera a conversão da pessoa. Quer dizer, tudo depende da pessoa ouvir a palavra de Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele está atento à voz do Espírito Santo, então, com certeza, a pessoa vai sofrer aquela ação, né, do Espírito Santo, o seu espírito vai receber aquele impacto e opera ali a conversão da pessoa. Né? E ali, Lídia, ela crê, ela foi batizada juntamente com sua casa e coloca seus bens a serviço do reino, tornando seu lar o primeiro núcleo da igreja em solo europeu. É importante frisar também, né? Hoje a gente tem aí grandes templos, naquele período não, as igrejas começassem nas casas das pessoas, então as casas das pessoas. A gente vê que até mesmo aqui no Brasil, não, a Assembleia de Deus ela surgiu primeiramente na casa de Celina Albuquerque de Lima, a primeira mulher sendo batizada com o Espírito Santo em solo brasileiro, que a gente se conhece pelas histórias de alguns missionários aí, né? Então, ali começou a Assembleia de Deus, dando o nome de Movimento da Fé Apostólica, que depois, mais tarde, passou a se chamar Assembleia de Deus. Né? Então, a pregação em Filipos, simplicidade, graça e poder transformador. Normalmente, a pregação ela é uma coisa simples. O apóstolo Paulo, mesmo que era uma pessoa extremamente sábia, mas ele não apoiava em sabedoria, né? Ele considerou até a sabedoria dele como um esterco, porque diante do poder de Deus. Então, a pregação, uma coisa simples, a simplicidade do evangelho. Às vezes, muitas pessoas complica a situação. Tem pessoas que é mais adepto de complicar e diz assim, para que explicar se posso complicar? O importante é a pessoa explicar, né, a verdade do evangelho de uma maneira que as pessoas entendam, né? Agora tem pessoas que, infelizmente, só sabem dar comida para girafa, né? Não dá comida para ovelha. A pessoa tem que colocar uma comida num local que ambos têm acesso, né? Se colocar lá no alto, só a girafa vai comer. A ovelha não chega lá. Agora, se colocar no local baixo, a ovelha come e a girafa também, ela abaixa o seu pescoço e ela come também, né? Então é importante observar essas coisas, quer dizer, facilitar, né? O evangelho também a pessoa tem que procurar facilitar a pregação do evangelho. Então Lídia responde com fé e obediência, ensinando que Deus age tanto em grandes centros como também em encontros humildes. Então sua conversão, ela inaugura a igreja em Filipos e revela que onde o Espírito Santo abre corações, o reino de Deus avança. Né? Contudo, a mesma cidade que recebe o Evangelho também manifestará oposição espiritual, preparando o cenário para a libertação da jovem possessa, e veremos no próximo tópico. Então, nós vimos aí, né, nesse primeiro tópico, Lídia abrindo o coração para a palavra de Deus, né? Ela se converteu, foi batizada ela em sua casa, né? E abrindo ali a porta ali de uma igreja, se tornou depois grande, uma igreja que ela foi mantenedora do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não recebeu nada de outras igrejas, mas a igreja de Filipos sempre procurava manter o apóstolo Paulo. Né? E agora, no segundo tópico, nós vamos ver aqui a libertação da jovem possessa e o confronto com os poderes das trevas. A expulsão de um espírito de adivinhação. Quer dizer, adivinhar é uma coisa extremamente proibida, quer dizer, são coisas demoníacas, são coisas das trevas. Mesmo tendo como base a casa de Lídia, Paulo e seus companheiros continuavam a frequentar lugares de oração. E numa dessas ocasiões, encontraram uma jovem escrava, né? Essa
jovem adivinhadora, dava grande lucro para os seus senhores, né? E, embora falasse verdade sobre os missionários, seu testemunho não procedia de Deus, a semelhança dos demônios. O demônio, por exemplo, pegaram Jesus e falaram: tu és o Deus, né? Tu és o Filho de Deus, vieste nos atormentar antes do tempo. Né? Então os demônios estremecem, reconhecem Jesus, né? Como Deus, como divino. E o caso ali, né? Satanás usando